palavra ao professor Álvaro Augusto Almeida Salles. Eu vou ler a biografia do professor Álvaro. Bom, foi graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1968, tem mestrado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1971 e doutorado em Engenharia Elétrica pela University of London em 1982. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações, atuando principalmente nos seguintes temas: micro-ondas, estruturas planares de micro-ondas, dispositivos semicondutores para micro-ondas e optoeletrônica, comunicações ópticas, antenas, telefonia móvel e efeitos biológicos das radiações não ionizantes. O tema da palestra, o nome é Efeitos Biológicos das Radiações Não Ionizantes, o que o passado nos ensina e o que o futuro nos espera. Só lembrando que as perguntas no debate serão apenas perguntas por escrito e elas têm que ser entregues até o final da apresentação do professor Álvaro. Alô, está funcionando? Queria primeiro agradecer o convite da CONSEMA, do Ministério Público de Santa Catarina, pelo honroso convite de vir participar desse seminário. Nós vamos tentar resumir o que nós temos pesquisado aí em relação a essas questões e dizer o que o passado nos ensina e o que a gente pensa que deve ser feito em relação ao futuro. Não está mudando aqui. Acho que você vai melhor você mudar ali, porque eu estou... Aí, tá. Olha aqui. Então, eu vou começar, né, é um cacuete de professor, fazendo uma pergunta. Quantos aqui nessa sala, né, sabem que a Organização Mundial da Saúde classificou essas radiofrequências, tá, como possivelmente carcinogênicas? Então, essa pergunta aqui eu não sabia que o professor Glaucio ia se referir a essa classificação da Organização Mundial da Saúde, que falou, agora todos já sabem, né? Isso é muito importante. Mas, na população em geral, pouca gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, em maio de 2011, ou seja, já faz 3 anos e meio, classificou essas radiações como possivelmente cancerígenas. E isso aí é muito importante, porque, além de classificar como possivelmente cancerígenas, ela recomendou, tá, que, enquanto não houvessem mais resultados, que as exposições fossem reduzidas tanto quanto possível. Então, ela, em parte, recomendou o princípio da precaução. A outra questão é o seguinte: muito pouca gente sabe também, tá, que os próprios fabricantes recomendam, nos manuais dos celulares, tá, que esses aparelhos não sejam encostados mais próximos que 1 ou 2 centímetros de qualquer parte do corpo. Então, todos vocês que têm celular, provavelmente não olharam isso no seu manual, mas deviam olhar, tá? E lá está escrito, lamentavelmente, com letras bem pequenininhas lá no meio da manual. Então, devia ser isso aí mais claramente difundido para que servisse de uma redução de risco, porque a distância do aparelho à cabeça, depois nós vamos mostrar, é muito importante. Tá? Então, na verdade, essa questão que está mencionada ali, tá? Qualquer um de vocês que tiver o manual em casa pode olhar e vai achar essas distâncias aí. Mas ninguém faz isso, todo mundo encosta o celular na cabeça, o que aumenta muito o risco. Eu não estou conseguindo controlar aqui. Vai ter... Hein? Faz esse sinal, ela passa mais rápido. Ou então, tu passa aí para passar mais ligeiro, porque eu estou querendo economizar tempo. Tá, então, olha aqui, o que nós vamos discutir aqui? Quais são os maiores problemas, quais riscos já foram demonstrados, como podemos minimizar esses riscos, tá? E se é compatível ou não qualidade de comunicação com qualidade de vida, e depois o que o futuro nos espera. Tá?
essa frase eu acho muito importante, e um palestrante da sessão anterior se referiu muito à comissão de ética, bioética, etc. E tal. Volney Garrafa, ele foi ex-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Ele disse assim: o progresso científico não deve ser nem demonizado, nem endeusado. Tem muita gente que demoniza e muita gente que endeusa o progresso científico. Tá? Ele deve ser compreendido e controlado. Muitas vezes ele não é nem compreendido e muitas vezes ele também não é controlado. Tá? Seguinte, por favor. Aqui nós temos uma série de tipos de serviço usando, então, as radiações não ionizantes. Tá? Essa aqui for parte da sessão anterior. Tá? Nós temos a questão de eletrodomésticos, rádios e vários serviços que a gente chama de comunicações sem fios. Todas essas estão sendo consideradas nisso aí. Tá? O espectro eletromagnético, eu não vou me deter nele, porque já foi mostrado nas duas palestras anteriores. Tá? Então, nós estamos nos referindo à parte de micro-ondas e radiofrequências, tá? Que são nessas faixas de frequência aí. Tá? Seguinte, por favor. As exposições podem ser classificadas genericamente em dois tipos, ativa e passiva. Ativa, por exemplo, é a pessoa que encosta o celular na cabeça. A passiva é aquela pessoa, por exemplo, que está num ambiente, ou seja, de uma estação de rádio base, ou num ambiente, num shopping center, aeroporto, tudo isso tem redes Wi-Fi, etc. Então, a gente podia classificar com a exposição passiva. No Brasil, hoje, são mais de 278 milhões de acessos. Isso aí é de setembro, da Anatel. No mundo, são mais de 7 bilhões de terminais, como também já foi mencionado. E esse mercado de comunicações, principalmente comunicações sem fio, movimenta anualmente mais de 3 trilhões de dólares. Então, quando a gente começa a escrever essa quantidade de zero aqui, chega no fim já quase com o braço cansado. Então, esse mercado de mais de 3 trilhões de dólares, isso é dado da ITU, tá? Ela justifica, às vezes, muitas coisas que, à primeira vista, a gente não consegue compreender. Seguinte, por favor. Bom, a questão da recomendação do CNIRP, que foi bastante mencionada aqui, é que ela diz, na primeira página dela, que elas são baseadas só em relação a efeitos imediatos e de curto período de exposição. Eu tenho aqui a cópia da CNIRP, tá? E a gente está escrito exatamente isso aí. Nós não consideramos exposições de longo tempo de exposição. Tá? Essa norma da CNIRP diz isso na primeira página. Isso aqui é de 1997, portanto, tem 17 anos. O perfil de exposição da população, naquela época, era absolutamente diferente do perfil de exposição de hoje. Tá? Se eles mesmos dizem que não consideram efeitos de longo tempo de exposição, tá? Essa lei, essa recomendação da CNIRP não pode ser mais usada como referência. Tá? Existem já, desde 1997, existiram muitos resultados da pesquisa científica mostrando efeitos de longo tempo de exposição em baixo nível. Isso aqui só considera alto nível. São os efeitos, tá, que eles chamam agudos. Tá? Nós estamos falando de efeitos de longo tempo de exposição, que também são chamados de crônicos. Tá? Tá ali, ela foi publicada em 98 e ela foi submetida em 97. Tá? Seguinte, por favor. Então, nós temos efeito de curto e de longo tempo de exposição. Então, os efeitos agudos são os de curto tempo de exposição, que são previstos na CNIRP e na Lei Nacional de 2009. Os efeitos crônicos são aqueles, por exemplo, uma pessoa que mora num ambiente próximo, por exemplo, de uma rádio AM, FM, estação de rádio base, rede Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, qualquer, passa 8 horas por dia naquele ambiente, está sofrendo efeito de longo tempo de exposição e baixo nível, que são os efeitos
chamados crônicos, tá? Por exemplo, existem trabalhadores que trabalham, por exemplo, no aeroporto, onde tem um ambiente Wi-Fi, em shopping centers, supermercados. Isso aí são esses efeitos crônicos, tá? Longo tempo de exposição. Não se sabe exatamente o que pode acontecer, mas a pesquisa científica tem apontado, sim, para riscos elevados à saúde. Os efeitos de longo tempo de exposição são efeitos, por exemplo, bioquímicos e eletrofísicos, tá? E já mostraram, tá, que esses efeitos eles têm sido fartamente demonstrados na pesquisa científica ocorrerem a níveis substancialmente abaixo daqueles efeitos agudos que são os previstos, por exemplo, na recomendação da ICNIRP, tá? Então, a gente diz assim, ó, o tempo é nosso inimigo. Quanto mais tempo tiver exposto a essas radiações, maior o risco. A distância é nossa amiga. Por exemplo, com o celular, se nós conseguirmos afastar o celular, usando, por exemplo, fone de ouvido, mensagem de texto ou viva voz, a distância é nossa amiga. O tempo é nosso inimigo. Nós vamos nos referir rapidamente aí a alguns resultados da pesquisa científica, principalmente com cobaias e experiências in vitro, mostrando especialmente isso, efeitos abaixo dos níveis dos limites térmicos, ou dos limites de curta duração de exposição. Aqui está uma lista de efeitos, tá? Tem uma série de efeitos, tá? Efeitos, por exemplo, de efeitos psiquiátricos, efeitos neurológicos, efeitos no sono, etc. e tal. Nós nos preocupamos mais que são com os efeitos de neoplasias, tá? E já existem resultados na pesquisa mostrando aumento de incidência de neoplasia relacionado a essas exposições. Seguinte, por favor. Aqui um efeito, tá, abaixo do nível do limite térmico, tá, que é quebra simples e dupla da molécula de DNA, que foi mostrado em 1996, ou seja, 18 anos atrás, e depois repetidamente mostrado também nas pesquisas científicas. Tá? Então, a quebra dupla da molécula do DNA, a quebra simples, a molécula pode se recuperar. A quebra dupla, a probabilidade é que ela não se recupere e sofra uma mutação que pode justificar, então, o princípio de uma degenerescência. Seguinte, por favor. Aqui está o que acontece, ó, naquela experiência. Isso aqui é o controle, tá? Aqui é a exposição à radiação ionizante, que causa aqui o que a gente chama de o rabo de cometa, daí o nome do ensaio chamado Comet Essay, o ensaio do cometa. E aqui a exposição à radiação, tá, não ionizante, que nem essas de rádios, AM, FM, telefonia celular, Wi-Fi, WiMAX, etc. Então, causa, sim, a fragmentação. Tá? E isso aí foi mostrado pelo Dr. Henry Ley e depois foi repetido algumas vezes, inclusive no próprio projeto Reflex, que é um projeto muito importante que foi feito lá na Europa. Seguinte, por favor. Outro efeito de baixo nível é a alteração da barreira hematoencefálica. Então, alguns tecidos, por exemplo, os neurônios, são protegidos com uma espécie de uma membrana, né? E já mostrou-se que a onda eletromagnética altera as propriedades de filtragem dessa membrana, permitindo que entrem, por exemplo, algumas macromoléculas que não deveriam penetrar, toxinas, etc. e tal, que também pode causar o princípio da degenerescência. Então, eu estou dando dois exemplos só, tá? Quebra simples e dupla da molécula de DNA, alteração da barreira hematoencefálica. Existem uma série de outros resultados. Por exemplo, o Bioinitiative Report faz um resumo de mais de 1.500 artigos da pesquisa científica mostrando efeitos análogos a esses. Tá? O problema é esse, que o nível é muito baixo da SAR, por exemplo, para esse efeito ocorrer. Seguinte, por favor. Ali está o cérebro de um rato não irradiado, e aqui o irradiado a nível de telefonia celular. E ali está mostrando, tá, naqueles pontos escuros ali, que eles chamam de dark holes, exatamente a alteração dessa barreira hematoencefálica, tá? Alterando, então, as propriedades
de proteção dela dos tecidos. Seguinte, por favor. Esse aqui é o projeto Reflexo que eu me referi. Tá? Mostrou, é um projeto de 7 países da Europa, tá? Mostrou alguns desses efeitos, por exemplo, que já tinham sido mostrados, tá? E eles estão disponíveis na internet. E em nível de exposição, de novo, muito importante, abaixo daqueles níveis dos limites agudos ou térmicos, que são os recomendados pela ICNIRP. Seguinte, por favor. Nós temos efeitos também na reprodução. Por exemplo, os espermatozoides humanos expostos a essas radiações mostraram redução na mobilidade, anomalias morfológicas, aumento do estresse oxidativo, tá? Então, diminuição da viabilidade desses espermatozoides, e a referência está aqui nesse artigo científico que foi publicado nesse Journal of Andrology. Seguinte, por favor. Eu vou me referir um pouco e também rapidamente a questão das estações de radiobase e aos telefones celulares. Tá? Seguinte, por favor. Então, uma pesquisa na Alemanha, tá, mostrou que, num raio de até 400 metros em torno da estação de radiobase, houve um aumento da ordem de 3 vezes das neoplasias. Essas pesquisas necessitam pelo menos 8 ou 10 anos, pelo próprio período de latência dessas neoplasias. Tá? E, então, ele diz o seguinte: esse estudo mostrou que não é mais possível assumir que não há relação causal entre as emissões de radiofrequência e o aumento de incidência de câncer. Seguinte, por favor. E também em Israel, em Netânia, o raio agora foi 350 metros e a probabilidade aumentou para 4,15. Claro, o raio diminuiu, então aumentou a probabilidade da incidência dessas neoplasias. E uma observação muito importante é que em todos os locais, tá, o nível medido foi abaixo daquele limite térmico da ICNIRP. Tá? Então, mostrando que aquele limite absolutamente não serve mais para proteger a população. Seguinte, por favor. Aqui está alguns níveis, por exemplo, agora em volts por metro e aqui em densidade de potência. E nós observamos aqui o seguinte: aqui está a lei brasileira de 2009, que é a mesma da ICNIRP. 40 ou 60 volts por metro, dependendo da banda que a gente estiver considerando, 850 ou 1.800 MHz. A norma da Suíça, por exemplo, tá, é 4 ou 6 volts por metro, ou seja, 10 vezes menos nas duas bandas tá, que a norma sugerida pela ICNIRP. Tá? Então, 10 vezes menos em intensidade de campo elétrico significa 100 vezes menos em densidade de potência pela relação quadrática entre ambos. Tá? Uma observação importante nessa transparência aqui é que ali está também a norma para proteção de equipamentos eletrônicos, que é 3 volts por metro, essa norma aqui. Então, vocês podem ver, por exemplo, que o equipamento eletrônico está substancialmente mais protegido do que o ser humano, se nós considerarmos a recomendação da ICNIRP. Seguinte, por favor. Esse aqui é um exemplo muito interessante, tá? Que a gente pode fazer para qualquer estação de radiobase. Uma vez que nós tivermos as características dela, todas as características, potência, frequência, as características da antena, por exemplo, diagrama de radiação, etc. e tal, nós podemos comparar com qualquer norma e traçar o que a gente chama de zona de exclusão. Tá? O que é a zona de exclusão? O que está dentro daquele volume vermelho, tá? O que está dentro daquele volume vermelho é o que está acima da norma. O que está fora do volume vermelho está respeitando a norma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós comparamos com a norma da Suíça, que é o mesmo nível que Porto Alegre adotou. E aquele raio ali, na direção de máxima irradiação, é da ordem de 50 a 60 metros. Se nós usássemos a referência para comparar com a norma da ICNIRP, aquele raio ali, da distância da direção de máxima irradiação, ia passar para mais ou menos 5 ou 6 metros. Então, aqui, por exemplo, com a referência da norma da Suíça, a gente pode observar que se essa herbe fosse colocada, isso aqui é uma herbe típica, tá? Se ela fosse colocada no topo desse edifício, as pessoas que habitassem no último e no penúltimo andar, nos 3 últimos andares, ia estar dentro da zona de exclusão, ou seja, estariam em ambiente que estaria superando essa norma vigente na Suíça e vigente em Porto Alegre também. Tá? Então, nós podemos fazer isso para qualquer
norma e para qualquer estação de rádio base. Chama-se zona de exclusão. Não quer dizer que, se estiver fora da zona de exclusão, está com a saúde garantida, mas, pelo menos, o risco, em comparação com aquela norma, deverá ser naturalmente menor. Seguinte, por favor. Aqui estão os valores típicos medidos, tá, em diversos serviços. Por exemplo, aqui está uma Herb a 150 metros, da ordem de meio volt a 2 volts por metro. O problema mais grave, olha, aqui vocês podem ver que é o celular encostado à cabeça, que nos dá uma irradiação muito grande realmente na cabeça. Tá? E, seguinte, por favor. Aqui está o que acontece, mais ou menos, quando o celular está encostado na cabeça. Então, nós estamos mostrando ali a onda eletromagnética, que varia numa taxa muito elevada, e as moléculas do nosso cérebro, que são moléculas polares, tentando se orientar, como se fossem pequenos ímãs. Tá? Quando o campo eletromagnético está variando, ele vai tentar se orientar na direção do campo eletromagnético. E esse movimento aí, tá? Então, ele não se dá às custas de nada. Ele se dá às custas, moveu a molécula, se dá às custas de um tipo de um atrito viscoso que causa um aumento de temperatura. Mas o problema não é o aumento de temperatura, o problema são aqueles efeitos de baixo nível. Tá? Por exemplo, os efeitos eletrofísicos e bioquímicos, que pode, por exemplo, fazer a que nós mostramos aqui, as quebras simples, dupla de moléculas de DNA, alteração da barreira hematocefálica, etc. e tal, que ocorrem em níveis muito abaixo dos efeitos térmicos ou de curta duração. Tá? Seguinte, por favor. Isso aqui é o trabalho que nós fazemos lá na URGS. Tá? Então, nós temos imagens médicas de ressonância magnética, tomografia. Nós fazemos, então, partindo da imagem médica, nós fazemos uma matriz de dados simulando as diversas regiões do cérebro e associamos a cada uma dessas regiões os seus parâmetros característicos. Então, por exemplo, a cabeça de um adulto ou de uma criança vai ser representada por 12 milhões de pequenos cubos da ordem de 1 milímetro de largura, tá? Onde cada uma dessas regiões está associado o seu... E o que a gente faz, então? A gente calcula, a partir daí, exatamente aquela ordem, aquela medida, que é o SAR, taxa de absorção específica, e compara com as normas. Tá? E nós temos algumas normas, e normalmente são baseadas nos efeitos só térmicos. E a gente observa que, mesmo comparando com normas de efeitos térmicos, tá? A SAR calculada supera aquelas normas. Tá? Seguinte, por favor. Aqui está um resultado, por exemplo, num adulto e aqui numa criança. A gente observa, tá, as cores estão associadas à intensidade, que num adulto a percentagem do cérebro que é afetada é muito menor que na criança. Na criança, por razões diversas, depois a gente pode até discutir isso, eu estou querendo fazer o mais breve possível, a criança, normalmente, todos os efeitos são mais críticos. Existem pelo menos 4 razões justificando isso. Seguinte, por favor. Aqui um trabalho pioneiro do professor Ongandi, que esteve lá no seminário, né, em 2009, em Porto Alegre, e ele mostrou também isso. Tá? Nós não fizemos mais nada que repetiu o que ele já tinha mostrado. O adulto aqui com a penetração menor, uma criança de 10 anos, quase na metade do cérebro, e uma criança de 5 anos, muito maior a penetração. Seguinte, por favor. Então, o Dr. Hardel, que é chefe de um grupo lá na Suécia, Hospital Universitário de Orebo, tá? Ele pesquisa isso, a equipe dele, e eles mostraram, entre outras coisas, tá? Que um risco de glioma e neurinoma acústico para depois de 10 anos de utilização. Então, eles concluíram que os padrões atuais de limitação de exposição às micro-ondas durante o uso de telefone móvel não são seguros e necessitam ser revisados. E ele disse ainda mais que o risco para tumores cerebrais parece ser maior entre as pessoas que iniciam usando os telefones sem fio, tá? Antes da idade de 20 anos. Tá? Normalmente eu boto a referência ali. Ó, tá? Se alguém estiver interessado, eu posso passar esses dados. Seguinte, por favor. Esse aqui é um outro erro, um outro equívoco. Eu estou falando alguns equívocos. Esse outro equívoco é o seguinte, tá? No Brasil e nos outros países do mundo, tá, as certificações dos aparelhos móveis são feitas com esse tipo de medida aqui. Ó. Isso é uma bacia. Ali está simulando os dois lados da cabeça, tem um lado e o do outro, e o celular está entrando por baixo.
Nessa bacia se bota um líquido homogêneo, tentando imitar o que acontece no cérebro. Olha, os tecidos do cérebro, existe uma grande não homogeneidade. Você querendo fazer a medida nessa bacia aqui, com esse líquido homogêneo, você não está repetindo absolutamente a realidade. Tá? Então, os aparelhos são certificados com um tipo de medida absolutamente errado. É um equívoco dizer que passou no teste. Passou naquele teste ali, mas não serve nem para o adulto usar, muito menos para uma criança. E ele vai para o balcão e não se sabe quem é que está comprando. Seguinte, por favor. Bom, agora o que diz a OMS, a ciência e os fabricantes? Tá? Quais são as principais recomendações da OMS e das entidades científicas? Por que nós achamos que deve haver razão para adotar o princípio da precaução? E quais são as recomendações dos fabricantes? Seguinte, por favor. Então, a OMS, tá, ela disse, 2B, assim como está o cafezinho e está o talco, no mesmo 2B, está também o DDT, o HIV tipo 2, clorofórmio, chumbo, cobalto, níquel, herbicidas, clorofenóis, todos sabidamente danosos à saúde humana. Tá? Seguinte, por favor. Então, quando eles classificaram como 2B, tá, eles disseram, o Dr. Christopher Wilde, que é o diretor da IARC, disse assim: dadas as potenciais consequências desses resultados e dessa classificação para a saúde pública, é importante que se investigue a mais longo prazo o uso intensivo de celulares. Faltando essa informação, é importante tomar medidas pragmáticas para reduzir a exposição a equipamentos, tá? Usando, por exemplo, fones de ouvido, mensagem de texto e viva voz. Então, quando o Dr. Christopher Wilde fez essa recomendação, ele estava exatamente recomendando a precaução. Então, ninguém pode dizer, tá, que a OMS não recomendou o princípio da precaução. E ninguém pode dizer também, porque esses resultados da pesquisa científica que levaram essa classificação como grupo 2B, possivelmente cancerígeno, esses resultados todos foram em níveis abaixo dos níveis do ICNIRP. Porque, por exemplo, todos os celulares que estavam sendo vendidos estavam certificados respeitando a norma do ICNIRP. Então, é mais uma comprovação que essa norma do ICNIRP não serve absolutamente para a proteção da saúde da população. Se houver ainda dúvida, nós podemos discutir isso. Tá? Seguinte, por favor. Bom, o que tem acontecido é o seguinte, tá? Leniência, desdém e inação. Então, eu digo o seguinte, é impressionante como a classificação da OMS e IARC aparentemente não resultou em nenhum impacto significativo nas percepções dos governos sobre suas responsabilidades em proteger a saúde pública. Destas radiações tão difundidas, especialmente tendo em vista a facilidade como a gente consegue reduzir esses riscos. Por exemplo, no caso do celular, eu já falei, fone de ouvido, mensagem de texto, viva voz. Olha aqui, tem muita gente que não tem mais telefone fixo em casa, usa o celular. Várias pessoas me disseram que usa o celular no trabalho quando existe o fixo ali no trabalho. Ora, mas a empresa me paga a ligação do celular. Ela pode te pagar a ligação do celular, mas se acontecer outra coisa com você, a empresa vai te pagar? Né? Então, o que eu digo é o seguinte, olha aqui, é um absurdo a pessoa estar em casa ou estar no trabalho e falar no celular. O celular não foi feito para isso. O celular foi feito para quando a pessoa está se deslocando. Se você está em casa ou no trabalho, fale no fixo, porque você tem melhor qualidade de comunicação, maior rapidez de download, por exemplo, tá? E você tem menor risco à saúde. Então, vocês imaginem, por exemplo, o pessoal que defende, tá, e que trabalha relacionado a essas empresas que exploram telecomunicações, eles querem, claro, que você fale mais e mais e mais, né, porque eles vivem disso. Né? Mas não se pode também matar galinhas dos ovos de ouro. Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte, olha aqui, em Porto Alegre tem quase 1000 estações de rádio base, e agora querem botar mais para o 4G.
4G é uma outra questão que nós podemos também discutir, por causa da frequência. Mas, olha aqui, se aquelas pessoas que não têm linha fixa em casa hoje, ou que falam no celular no trabalho, se 50% dessas pessoas passassem a usar a linha fixa no trabalho ou em casa, as estações de rádio base iam ficar muito mais desafogadas, porque atualmente elas estão saturadas. Muitas vezes você tenta ligar e não consegue, porque se tem 20 canais e tem 30 pessoas querendo falar, 10 não vão falar. Então, eu acredito que devia haver uma quebra de paradigma. Olha aqui, ó, vamos usar o celular quando a gente estiver em deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Em casa, vamos usar o fixo. No trabalho, vamos usar o fixo. Quer ver outro absurdo? Estão botando, e isso não é um projeto só do Brasil, né, alunos em sala de aula com computador ligado com Wi-Fi. Nós medimos, bota um computador numa sala de aula, é um nível, bota 10, bota 20, bota 30, é diferente, e as crianças ficam 2, 3, 4 horas naquele ambiente. Absurdo! Tem que botar na mesa da criança um cabo. A criança chega com o computador, conecta ali e está ligada na internet. Para que vai irradiar aquela criança 3, 4 horas por dia? Estão cobaias de uma tecnologia que não mostrou ainda ser inócua à saúde. Ao contrário, a pesquisa científica tem apontado. Olha aqui, ó, vamos diminuir os riscos. E a Organização Mundial da Saúde falou isso. Possivelmente cancerígenas, grupo 2B, vamos reduzir esses riscos enquanto não houverem mais resultados. Nós temos que ter uma seriedade e uma responsabilidade com esta recomendação da entidade máxima de saúde. Como é que nós vamos fazer vista grossa para isso? Como é que nós vamos fazer vista grossa para o que está escrito no manual, que ele diz assim, não encoste mais que 1 ou 2 centímetros de qualquer parte do corpo? Está escrito ali, vocês pegam o manual de vocês vão ver, mas ninguém lê o manual e todo mundo encosta o celular na cabeça. Aquele eu já falei. Olha aqui, então, olha aqui, essa classificação da OMS justifica a utilização do princípio de precaução, confirma a existência dos efeitos de baixo nível, os efeitos não térmicos, tá? Por quê? Porque todos os aparelhos estavam respeitando a norma dos efeitos térmicos. Então, se apareceu os resultados da pesquisa epidemiológica em níveis abaixo, é porque eles não servem para proteger absolutamente. Então, isso exatamente indica que os limites atuais das recomendações mais difundidas, por exemplo, o ICNIRP, são insuficientes para a proteção da população. Isso é muito importante, isso é muito sério, e isso aí, eu estou indo rápido, mas isso aí tem que ser mais refletido. Vamos lá, por favor. Então, o que diz o princípio da precaução? É um critério de abordagem de risco aplicado em circunstâncias com alto grau de incerteza científica. Eu concordo com o que falou o palestrante da mesa anterior. Aqui não é mais precaução, o que precisa aqui é prevenção, porque não existe mais alto grau de incerteza científica. Já existem vários resultados apontando os riscos elevados, tá? Refletindo a necessidade de tomar atitudes face a riscos potencialmente sérios, sem esperar os resultados da pesquisa científica. Então, nós não precisamos do princípio da precaução, nem precisa esperar os resultados, mas os resultados já são disponíveis, como alguns que eu já mostrei. Olha aqui, ó, vários países já fizeram recomendações, especialmente pedindo que as crianças reduzam a exposição ao telefone celular. Especialmente isso, mas quanto tempo eu tenho mais? 5? Beleza. 10. Então, olha aqui, ó, aí estão os países. Ó. O Brasil ainda não fez essa recomendação, tá? Mas muitos países fizeram. Está aqui. Ó. Depois eu posso mostrar com mais calma se vocês tiverem interesse. Seguinte, por favor. Olha aqui. Ó. Ali são entidades científicas, tá? Recomendando exatamente a redução, a exposição a essas radiações e recomendando níveis. Tá? Entre outros, por exemplo, que eu mencionei aqui, o Bioinitiative Report, tá? O nível do Bioinitiative Report é 0,6 volts por metro, é 1/10 do nível da Suíça ou de Porto Alegre. Tá? Ali nós estamos colocando também a resolução de Porto Alegre, de 2009, que nós temos algumas pessoas que participaram, né, que estão aqui daquele seminário. Né?
seguinte, ó, todas, vai só um pouquinho, ó, todas apontam para limites substancialmente abaixo daqueles limites agudos, tá? Ou térmicos. Seguinte, por favor. Então, o que diz o Bioinitiative Report? Olha aqui, ele fala em 0,6 volts por metro como limite, tá? Em ambientes abertos. Em ambientes fechados, que se chama indoor, por exemplo, num shopping center, num supermercado, num aeroporto, menos ainda, 0,2 volts por metro. Tá? E em frequências baixas, tá? 1 miligauss. Isso aí, alguém falou aqui em microtesla. Isso aí corresponde a da ordem de, se não me engano, é 1 microtesla. Se não me engano, é. Tá? Seguinte, por favor. Então, olha aqui, ó, nós prometemos no título o que a gente espera do futuro, quer dizer, um futuro mais seguro, em relação ao que já foi discutido como resultados disponíveis na pesquisa científica. Seguinte, por favor. Então, quais são os principais equívocos? As recomendações do ECNIRP, como nós mencionamos, consideram somente os efeitos de curto tempo de exposição. Não protege, portanto, em relação às exposições de longo tempo, como, por exemplo, das estações de rádio base, sistemas Wi-Fi, WiMAX, etc. A classificação 2B, como possivelmente cancerígena da OMS, tem sido tratada com leniência, desdém e irresponsavelmente, tanto pelos governos, como pela indústria, como pelas operadoras e pela população, até por desconhecimento. Tá? São disponíveis desde maio de 2011, ou seja, há 3 anos e meio, tá? E pouco se fez até agora para reduzir a exposição. Ao contrário, tem aumentado muito a exposição. Tá? Irresponsavelmente. O processo de certificação dos aparelhos celulares é absolutamente equivocado. Aquele modelo que nós vimos lá na bacia é de um ex-presidiário que tinha 1,95 m e pesava 120 quilos. A cabeça é muito maior. Então, por razões diversas, depois nós podemos discutir que não representa nem 10% da população. A utilização de frequências críticas próximas a 2,4 GHz é outro problema sério, tá? Porque essas frequências são as que mais penetram nos tecidos biológicos. E, portanto, os efeitos são os mais críticos. Quem é que opera nessas frequências de 2,4? É o 4G, é o Wi-Fi, é o WiMAX, é o Bluetooth, todos, lamentavelmente, operam em 2,4. Por que escolher a frequência mais crítica? Isso aí é um equívoco de dimensões gigantescas. Um exemplo, o forno de micro-ondas opera nessa frequência, de 2,4 GHz. Por quê? Porque é onde existe mais eficiência no aquecimento do alimento que a gente quer aquecer. Tá? Seguinte, por favor. Olha aqui, eu chamo de euforia ou obsessão digital. Um hábito equivocado não é uma necessidade inevitável. Por exemplo, usar telefone móvel dentro de casa ou no trabalho. Está aí, ó, um equívoco absurdo. O uso de linhas fixas resultaria em custos menores, melhor qualidade e velocidade de comunicação, bem como, não menos importante, menores riscos à saúde. Então, alguém diz assim, mas o Salles é contra o celular. Não, o Salles é a favor da saúde. Mas o Salles também gostaria de recomendar à indústria que investisse também nos fixos. Olha aqui, ó, inclusive tem locais que você não encontra orelhão mais. Hein? Pois é, então essa é outra coisa. Bom, olha aqui, recomendações aos usuários. Usar os celulares sempre com fone de ouvido, ou viva voz ou mensagem de texto, mantendo sempre o aparelho afastado de qualquer parte do corpo, especialmente da cabeça. Sempre que possível, usar telefone fixo, por exemplo, em casa, no trabalho, etc., utilizando os celulares quando os fixos não forem disponíveis, em deslocamento ou em emergências. Evitar utilizar outros equipamentos sem fio, por exemplo, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, procurando usar sempre conexão via cabo coaxial, fibra ótica, etc. e tal. Desestimular crianças e adolescentes a usar quaisquer tipos de comunicações sem fio. Olha, aqui tem um projeto do governo, banda larga, PNB, Plano Nacional de Banda Larga. Leva a fibra ótica a todos os lugares. Chega no finzinho, os caras pegam e botam
uma comunicação sem fio, irradiando aquela comunidade. Segue com a fibra ótica até a casa, segue com a fibra ótica até a escola, bota em cada uma das mesas dos alunos. Por que não? Seguinte, por favor. Esse aí é os governos agora, tá? Sejam desenvolvidas políticas incentivando sistemas de comunicação via cabos e fibra ótica, desestimulando as comunicações sem fio. Seja implementada uma ampla campanha de esclarecimento à população sobre os riscos das comunicações sem fio e sobre os meios visando a exposição a essas radiações. Não permitir absolutamente o uso de frequências próximas a 2,4 GHz, como nós mencionamos. Seguinte, por favor. Recomendações aos legisladores. É essencial que qualquer nova legislação, incluindo esses serviços todos, seja baseada na proteção às crianças e adolescentes, bem como outras populações vulneráveis, para garantir sua segurança ao longo de suas vidas. Por exemplo, os limites de 0,6 volts por metro recomendados pelo Bioinitiative Report. Ainda mais aos legisladores, maiores taxas e impostos, tá, para as comunicações móveis e reduzir a das comunicações fixas, tá? Incentivando, então, através disso aqui, ó, do bolso, tá? Aos fabricantes e empresas operadoras de telecomunicações, que eu sei que estão muito bem representados aqui, né? Usar mais os meios confinados, por exemplo, fibras óticas, cabos coaxiais, etc. Preservar o princípio da precaução e a saúde dos usuários. Parceria, tá? Público-privada, dá para chamar? Não sei. Seguinte, por favor. Comentário final. Pelas razões expostas, acreditamos que os padrões atuais que limitam as exposições às radiações não ionizantes não protegem a população em relação aos longos tempos de exposição e devem, portanto, ser atualizados considerando os efeitos biológicos aqui mostrados e a nova realidade que é aquela exposição de longo tempo em casa, no trabalho, tá? Quando as pessoas estão expostas várias horas por dia, vários dias por semana e muitas semanas por ano a essas radiações. Muito obrigado pela atenção.